Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Otniel desperta, e ao ver o gigante parado em sua frente com um facão, ambos começam a gritar assustados. O gigante questiona o motivo dele estar gritando, e pergunta se é por causa do ferimento. O rapaz diz que está gritando porque sabe que ele irá lhe matar, e pede que ele lhe deixe ao menos orar uma última vez a Deus. Confuso, o gigante acredita que o rapaz esteja delirando, e comenta que pensava que o unguento que ele tinha lhe preparado já tivesse feito o efeito. Otniel fica surpreso, e pergunta se ele não quer o matar, porém, o gigante fica ainda mais surpreso, e diz que não, pois foi ele quem salvou sua vida, e que não poderia deixar uma pessoa sangrar até morrer, pois iria contra os seus princípios, afirmando ser da paz. Em seguida, ele se apresenta como Talmal, e pergunta qual o nome dele, e o rapaz se apresenta com Otniel, da tribo de Judá. Enquanto isso, Kenaz recebe a notícia de que o filho foi levado por um gigante em uma espécie de maca. O guerreiro se desespera, enquanto ouve os outros guerreiros falarem que o rapaz já deve estar morto. Kenaz diz que irá atrás de seu filho, mas é impedido por um dos líderes, que o aconselha a avisar primeiro a Josué, para que eles reúnam um pelotão para irem em busca do rapaz. No reino de Ai, o grupo de espias se preparam para colocar o plano em ação. Eles se posicionam abaixo da janela do quarto do rei Durgal, e em seguida, Adélia começa a cantar com uma voz doce e suave. Nessa hora, Arauta está contando uma história para o rei, que ao ouvir a voz da moça, fica encantado. Impressionado com a bela voz, o rei ordena que os guardas a encontrem a dona dessa voz, pois ele precisa conhecê-la. Laís chega na tenda com Iru embriagado. Noemi agradece a atitude da moça, e leva o filho para o quarto. A sós, Caleb agradece a moça, que começa a se insinuar para ele. Em seguida, ela pega na mão de Caleb, que fica constrangido. Noemi presencia a cena, e estranha eles de mãos dadas. Laís desconversa e diz que estava apenas agradecendo a ele por tudo. Caleb comenta com Noemi que Laís parece mesmo uma boa moça, porém, Noemi diz que ela só lhe pareceu um pouco carente demais, e que ela não os conhece o suficiente para tanta intimidade. Em seguida, Noemi fala que ela seria uma boa nora para eles. Caleb resolve falar com o filho sobre um possível casamento com a jovem, mas antes, Caleb e Noemi dão um sermão no rapaz. Em seguida, Noemi diz que ele deveria se casar com Laís. Sem meias palavras, Iru diz que a hebreia não gosta dele, e avisa que a mãe deveria ter muito cuidado com ela, pois a moça olha para o seu pai como se ele fosse um prato de comida. Caleb o repreende, porém, Iru insiste, e diz que só não vê quem não quer. Noemi não leva a sério o comentário do filho, e insiste para que ele tente conhecer a moça, porém, ele diz que ela já chegou tarde, e revela que já encontrou o seu grande amor, pegando os pais de surpresa. Melina desperta, e Ula diz que espera que ela tenha aprendido a lição, e nunca mais volte a enfrentar o pai. Melina garante à mãe que não irá mais desobedecer nem seu pai nem o general, o que deixa Najara enciumada. Curiosa, Ula pergunta à filha quem é Iru. Durgal se mostra impaciente para conhecer a moça da bela voz, porém, ele é recebido por Pedael e os demais integrantes dos saltimbancos. O rei fica curioso para saber de quem era a voz, e acreditando ser de Pedael, o rei pede que ele cante, mas ao ouvir sua voz, se decepciona, e exige saber onde ela está. Melina confessa a Ula que o rapaz o ajudou a escapar dos bandidos, e que além disso, ele beija super bem. Ula se desespera, e pede que Melina jamais fale sobre o que viveu com o hebreu, e diz que esse segredo não pode sair do quarto. Porém, Najara fica de orelha em pé, pronta para contar tudo ao general. Durgal se irrita com os saltimbancos, e exige ver Adélia. Pedael diz que terá um preço, e em seguida, pede que ele os aceite como hóspedes. Durgal permite a estadia deles no palácio, mas diz que antes ele precisa ouvir a linda voz para ter certeza que não será enganado. Pedael enrola, e diz que o quarto dele não é o lugar mais adequado para a linda voz da moça, e pede que eles façam uma apresentação para um público maior. O rei Durgal é convencido por eles, e diz que eles poderão se apresentar no dia seguinte na sala do trono. Em seguida, eles apresentam Adélia ao rei, que fica encantado com a beleza da moça. Enquanto isso no acampamento, Josué é informado sobre o rapto de Otniel. O líder diz que irá reunir um grupo para irem atrás do rapaz, mas antes, ele precisa saber como o rapaz caiu nas garras de um gigante. Falso, Gibar conta que o rapaz tropeçou em uma armadilha. Josué se questiona o porquê do gigante não ter atacado o rapaz lá mesmo, e fala que é muito trabalho ter que carregar uma pessoa para depois matá-la em outro lugar. Desesperado, Kenaz pede que o líder permita que ele vá atrás do filho. Josué pede que Gibar reúna outro pelotão para que eles sigam atrás do rastro enquanto ainda está fresco. Enquanto isso, Talmal cuida do ferimento do rapaz. Eles conversam, e Talmal confessa que não come carne.
Otniel fica surpreso, e diz que nunca imaginou conhecer um Anakin de perto, e muito menos um que fosse tão bom. Pedael e os saltimbancos se instalam no palácio de Durgal. O líder da tribo de Naftali e os filhos se dividem para vasculhar o palácio. Os guerreiros começam as buscas a Otniel, mas por estar muito escuro, eles sentem dificuldades para encontrar alguma pegada. Na tenda de Boan, o líder conversa com Setur, quando Ruth começa a interferir na conversa deles, deixando Boan incomodado. Em seguida, Boan avisa que irá dormir, e Ruth fala que preparou um escalda-pé para ele. Boan pede que ela deixe no quarto de Sama, pois irá dormir com ela. Ruth fica incomodada, e pergunta se ele irá dormir com ela de novo. Boan não gosta da forma como ela fala com ele, e pergunta se há algum problema nisso. Ruth fica furiosa, mas se contém. No palácio, a cobrinha da serva de Melina corre para se encontrar com Yusuf, e fala que tem algo muito grave para lhe contar. A jovem revela que quando Melina estava fugindo, ela se envolveu e se relacionou profundamente com o hebreu. Yusuf não acredita, mas Najara diz ter plena certeza do que está falando, pois ouviu da própria Melina. O general fica furioso, e diz que isso não ficará assim. Falsa, Najara se insinua para o general que acaba a levando para dentro do seu quarto. Enquanto isso, Josué avisa que as buscas continuarão no dia seguinte, e ordena que Kenais reúna um grupo de guerreiros para voltar com ele pela manhã. Enquanto isso, Otniel acorda assustado com o ronco de Talmal. Pela manhã, Jéssica se encontra com Melquias, e diz que se Raabe não se entregou por bem, se entregará por mal. Melquias diz que se ele fizer isso, será ele que sairá prejudicado, porém, a aprendiz de Mara explica como ele fará para que todos acreditem nele. Enquanto isso, Raabe e Aruna conversam sobre o relacionamento dela com o líder. Em seguida, a hebreia pergunta se existe alguém no coração de Raabe, e confessa já ter percebido que existe algo além de amizade entre ela e Salmão. Pega de surpresa, Raabe não consegue mais esconder, e resolve se abrir com Aruna, e diz que desde que conheceu o rapaz, sentiu algo que nunca sentiu antes, mas que não sabe se ela é adequada para ele. Aruna diz que ela mudou, e que seu passado ficou para trás quando ela conheceu o Deus de Israel como o único Deus. Ruth procura Inês e fala que não está sendo nada fácil o que ela está passando. Inês diz que tentou alertar sobre as dificuldades que teria como uma segunda esposa, mas que mesmo assim ela resolveu se casar com o líder. Ruth diz que pensou que estivesse pronta para ser uma segunda esposa, mas confessa que estava enganada, e fala que sua maior decepção foi ter se casado com um homem que ama, mas que só tem olhos para Sama. Diante do desabafo, Inês aconselha Ruth a parar de tentar competir com Sama, porém, a jovem diz que a atitude dele só irá mudar com ela quando conseguir engravidar. Inês a repreende, e diz que a atenção não se pede, se conquista, e que não será tendo um filho que ela conseguirá chamar a atenção dele. Em seguida, ela diz que a jovem primeiro precisa começar a mudar a si mesma. Aruna e Raabe estão lavando as roupas na beira do rio, enquanto são observadas por Melquias e Jéssica que ficam esperando que Aruna saia. Na tenda de Haniel, a casa parece mais um chiqueiro. Maquir repreende o pai, e diz que ele precisa dar um jeito de trazer a Tirda de volta. Porém, o cabeça dura de Haniel diz para os filhos que Tirda só volta se ele tomar um banho, e afirma que ele não cederá à pressão de ninguém, e que só tomará banho quando ele mesmo não suportar mais o próprio cheiro. Nessa hora, Tirda diz a Inês que está preocupada com Gael, e confessa que está morrendo de saudades deles. Aruna termina de lavar a roupa e vai embora. Melquias aproveita e se aproxima de Raabe. Enquanto ele distrai ela, Jéssica aproveita para colocar um saco de ouro em seus pertences e foge logo em seguida sem ser vista. O pilantra do Melquias então começa a agarrá-la. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei nos comentários, e dê sua opinião sobre o que está achando da novela. E até o próximo vídeo.